Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a revisão dos conteúdos que nós estudamos essa semana, ok? Vamos lá, preste muita atenção. Nas aulas de língua portuguesa, nós revisamos o que são os adjetivos e as locuções adjetivas. Então, lembrando aí que os adjetivos são os que caracterizam substantivos, né? Enquanto que as locuções adjetivas, ela é uma expressão que ela também vai ter um valor do adjetivo. Então, acompanhe a leitura comigo aí. O que é locução adjetiva? Locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo caracterizando o substantivo. As locuções adjetivas, elas são formadas maioritariamente pela preposição de mais um pela preposição de mais um substantivo, tá? Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. De criança, de irmão, de escola, de aluno, de chuva, de abelha, de cavalo. Essa semana, em nossas aulas de matemática, nós estamos estudando sobre os divisores de números naturais, né? Já fizemos bastante revisões dos múltiplos e essa semana nós iniciamos aí a revisão e correção de atividades dos divisores de números naturais. Acompanhe a leitura comigo. Divisores é quando um número x é dividido por um número y e não sobra resto. O número y é chamado de divisor. Então, nós vimos que os divisores são as divisões exatas, né? Então, eu coloquei o exemplo aí de um determinado número x e y para não confundir muito vocês, tá bom? Olha as dicas para saber o divisor de um número que eu coloquei para vocês. O número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Todo número natural é divisor de si mesmo. O 0 não é divisor dos números naturais. O 2 é divisor quando o número é par. O 3 é divisor do número quando a soma dos algarismos é dividido por 3. O 5 é divisor de números terminados em 0 ou 5. O 6 é divisor de números divididos por 2 ou 3. O 9 é divisor de números quando a soma dos algarismos é divisível por 9. E, por fim, o 10 é divisível de números que terminam em 0. Então, com essas dicas, com as nossas atividades durante as aulas, né, durante a próxima semana, nós vamos esclarecendo nossas dúvidas, vamos treinando cada vez mais e vamos consolidando aí a nossa aprendizagem de divisores. Em nossas aulas de ciências, essa semana nós revisamos aí os alimentos, os nutrientes e o processamento de alimentos, né? Vimos que para realizar bem a escolha dos alimentos, nós não temos que conhecer somente os nutrientes, né? Nós temos também que conhecer sobre os alimentos processados. O que são esses alimentos processados? Que é a transformação realizada pelos seres humanos desde que eles foram retirados da natureza. Então, nós chamamos de alimentos processados. E que os alimentos ultraprocessados, eles são aqueles alimentos que passam por muitos processos, mais processos do que esses alimentos processados, né? Eles sofrem mais processos industriais, com adição de muitas substâncias, com excessos de sal, açúcares, gorduras, e são os alimentos que são bastante prejudiciais à nossa saúde. Nós precisamos ficar atento quanto a isso, né? E evitar ao máximo esse tipo de alimento, né? E que os alimentos saudáveis são aqueles que nós chamamos de in natura. Por quê? Eles sofrem pouco processo industrial, né? Nós consumimos ele de uma forma mais, vamos dizer assim, mais saudável, mais natural, mais saudável, tá? Eu coloquei aí para vocês observarem uma pirâmide alimentar, onde tem os alimentos que... Vamos começar pela base dessa pirâmide aí. Os alimentos mais saudáveis que nós temos que preferir.
já começa subindo o que nós temos que moderar, os alimentos aí que nós temos que ter o limite, pensar aí no limite em estar usando, e no topo da pirâmide aí o que nós temos que evitar, os alimentos que nós temos que evitar. Então já começam aí os alimentos mais processados, e no final aí da pirâmide aí, os alimentos ultraprocessados. E durante essa semana nós vimos aí que temos que ter muito cuidado em estar consumindo esse tipo de alimentação, tá? Nas nossas aulas de geografia, nós revisamos que antes de realizarmos qualquer alteração no espaço, nós devemos avaliar. Tem que ser, né, levado em consideração as formas de relevo, as características do clima, não é mesmo? E da vegetação. E com isso, nós devemos o quê? Reduzir os impactos das ações humanas. História, né? Nós estudamos aí durante essa semana sobre a primeira Constituição do Brasil de 1824, né? Onde Dom Pedro I, ele outorga a primeira Constituição do Brasil. O que determina essa primeira Constituição? Ela determinou a existência de 4 poderes: o legislativo, que era responsável pela criação das leis, o judiciário, que garante o cumprimento das leis, o executivo, pela execução das leis, e o moderador, que pertencia ao imperador e permitia que ele controlasse os 4 poderes. Essa Constituição, turma, de 1824, ela determinou que apenas naquela época, tá? Só poderiam votar os homens maiores de 25 anos que possuíssem uma certa quantia de dinheiro. Já as mulheres e as pessoas pobres, elas não possuíam direitos políticos naquela época. Os escravizados, mesmo os nascidos no Brasil, eles também não tinham direito de votar e também não eram reconhecidos como brasileiros. E o que a gente conclui com essa Constituição de 1824? Que mesmo com a libertação de Portugal e a primeira Constituição do Brasil, na verdade, ela não alterou muito a vida da maior parte da população. Por quê? Porque apenas um pequeno grupo que podia participar naquela época. Então havia um pequeno grupo naquela época que tinha os privilégios, né? Então não se alterou muito a situação daquela época do Brasil com essa Constituição de 1824. Turma, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, contribuído mais uma vez com a aprendizagem, né, com o entendimento de vocês do que nós estudamos durante essa semana, tá? Deixei uma mensagem para vocês. Não tentem ser melhor do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Então eu confio em cada um de vocês, eu acredito no potencial, eu vejo a participação de vocês nas nossas aulas online e fico muito feliz, tá? E acredito que, e tenho certeza que juntos nós vamos vencer e vamos chegar e alcançar grandes vitórias juntos, tá? Beijo no coração de vocês, como eu falo todos os dias, né, quando as nossas aulas terminam. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês, tá? Até a próxima. Tchauzinho.